Senhoras e senhores geniais, sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso aqui da nossa querida física. Eu quero corrigir com vocês o simulado que vocês fizeram e, claro, nas questões que envolvem a física, tá certo? Não vou demorar, rapidinho eu quero compartilhar com você o nosso PDF onde constam as questões. E já vou fazer com você aqui a primeira que está enumerada, a questão 111, essa questão que envolve a astronomia. Na verdade, vocês fizeram um simulado que teve bastante questões envolvendo a astronomia. Questão 111 está escrito que um foguete viaja pelo espaço sideral com os propulsores desligados, ok? Ou seja, eles não estão com um funcionamento. A velocidade inicial, v, tem módulo constante e direção perpendicular à ação dos propulsores. Ou seja, olhando aqui para a figura do foguete, né, perpendicular é aquilo, né, que forma 90 graus. Então, os propulsores estão nessa posição, como você vê na imagem, mas a velocidade empurrando ele, ok? Nesse caso, para o lado de vocês, empurrando para a direita, aqui representada na figura, ok? O piloto aciona os propulsores para alterar a direção do movimento, ok? Foi ligado num dado momento foi ligado, né, os propulsores quando ele passa pelo ponto A e desliga de novo quando ele passa pelo ponto B. Basicamente, ele vai dizer que a sua velocidade é superior a esse módulo da velocidade, né, raiz de 2. O que acontece, o que ocorre antes de passar pelo ponto B? Bem, pessoal, então, voltando aqui, o foguete estava, né, ali flutuando, né, caminhando normalmente com os motores desligados. De repente, ele aciona. Se os propulsores estão aqui em cima, o que acontece? Empurrando o foguete, né, em direção ao seu destino em questão. Só que nós temos que lembrar muito bem aqui nas alternativas que nós sabemos que esse movimento, tá, ele não acontece de forma brusca. Por exemplo, aqui, a representação gráfica antes de passar pelo ponto A e depois de passar pelo ponto B, olha, por exemplo, essa letra A. Isso aqui não acontece. Quando ele liga aqui no ponto A, ele começa a se deslocar, ele não se desloca dessa forma linear, né? Todo o movimento ele é gradual, ele gera, por exemplo, imagine um carro saindo, certo? Esse carro ele já não sai de uma vez, ele bota a primeira marcha, a segunda marcha, a terceira marcha, até que ele de fato acelera de uma vez, né? Não é instantâneo esse arranque, da mesma forma não vai ser com um foguete. Tá? É algo gradual e o gráfico é sempre uma parábola, nunca é linear dessa forma, tá certo? Ele não chega à velocidade em 0 segundos. Existe um tempo, igual os carros testam de 0 a 100, em quantos segundos ele faz isso, esse alcance. Então a letra A e a letra B se tornam aí, nesse trecho linear aqui, um absurdo, isso não existe, tá bom? Então a gente descarta isso aqui. Agora, quando eu vou para a letra C, está lá embaixo, olha a letra D e a letra E. Eu tenho esse comportamento suave, né? Aqui sim, olha só aqui na letra C, que está aqui embaixo, ficou na próxima página, também é suave esse movimento. Então, qual a questão que nós deveríamos recorrer aqui nesse caso? Eu preciso lembrar vocês que quando toca na velocidade máxima, né, ela vai se tornar constante, ou seja, não muda mais durante a trajetória. E vocês precisam lembrar que um foguete, pessoal, espacial, ele é um aparato que possui velocidade, a capacidade de se deslocar ao mesmo tempo em que ele expele o fluxo de gás ali. Então é muita pressão alta, né, e velocidade alta. Então aqui nós estamos tendo um princípio de conservação da quantidade de movimento, tá? Então tomem nota nisso aqui, de que a grande definição nossa entre C, D ou E é exatamente, olha o erro na letra D, depois do ponto B ele vai desligar os motores, ok? Desligado esses motores, nós não teremos esse comportamento aqui, tá?
na vertical. E nem da mesma forma essa suavização voltando ao estado original, né? Na verdade, como ele imprimiu velocidade, isso aqui vai continuar caindo nesse sentido. Por isso, a gente fica com o desenho gráfico, o comportamento gráfico aqui da letra C, tá certo? Quando ele chega no ponto B, ele desliga, né? Esse objeto, esse foguete, ele vai continuar se deslocando dessa forma, tá? E aí, então, muito tempo depois, esse foguete pode acionar novamente ou não, tá certo? Letra C para 111. A 112, o curling é um dos esportes de inverno mais antigos e tradicionais. No jogo, 2 times com 4 pessoas têm de deslizar pedras de granito sobre uma área marcada de gelo e tentar colocá-la mais próxima do centro, como se fosse tiro ao alvo. Tá aqui a figura, né? Muito conhecida até mesmo nas Olimpíadas. A pista de curling é feita para ser o mais nivelada possível, para não interferir no decorrer do jogo. E após o lançamento, o que esses camaradas ficam fazendo com essa vassourinha? Ficam ali esfregando a região da frente ali do gelo, né? A frente da pedra em cima do gelo. Então, eles não podem tocar na pedra, senão eles são penalizados. Então, para que eles fazem isso? Aí vem a explicação. Isso é fundamental para o decorrer da partida, pois influi diretamente na distância percorrida e na direção do movimento da pedra, né? Em um lançamento retilíneo sem a interferência dos varredores, então eles não estão aqui à frente da pedra, verifica-se que o módulo da desaceleração da pedra é superior se comparada à desaceleração da pedra lançada com a ação dos varredores. Basicamente o que ele está dizendo é, com os caras varrendo, essa pedra desliza mais. Sem eles varrerem a desaceleração, ela freia logo. E aí, fisicamente, o que é que está acontecendo? Palavrinha clássica, né? Vamos lá para as alternativas, vocês bem já devem saber. A menor desaceleração da pedra, isso é, fazer com que ela, né? O que os varredores estão fazendo para ela, então, desacelerar mais devagar, certo? Por ela andar mais tempo. O que eles estão diminuindo, geniais? A força motriz sobre a pedra não tem força motriz mais sobre a pedra foi arremessada, não tem um motor como um carro que está ali o tempo todo funcionando, certo? Olha a letra B, força de atrito cinético, é exatamente isso, quando nós damos um zoom, vem aqui para o quadro, dando um zoom lá no piso, existem ranhuras, tá? Que mesmo que ela sendo bem nivelada, o que os caras estão fazendo é tentando suavizar isso aqui cada vez mais, para que essa pedra deslize sobre essa região, perdendo então o quê? O atrito cinético, tá certo? Então, de cara aqui a gente já pode garantir de que é a letra B. Vamos ver a C? Força peso paralelo ao movimento da pedra? Não, a força peso também não é modificada, a gravidade é sempre a mesma. Força de arrasto do ar que atua sobre a pedra? Não há força de arrasto do ar, esses ambientes são extremamente fechados, vedados, tá bom? Sem essa influência capaz de atrapalhar o jogo. E letra E, força de reação normal que a superfície exerce sobre a pedra. Os camaradas não estão mexendo na força normal, né, que empurra para cima, contrária a peso que empurra para baixo. Os varredores atuam, né, na força de atrito cinético. Se eles querem que ela deslize mais, mais eles esfregam para romper isso aqui que eu coloquei no quadro. Quanto mais eles querem frear, eles param de tirar esse atrito para que as ranhuras segurem. Beleza? Então ficamos com a letra B para 112. Tranquilo? Vamos para 113? Ok, questão 113. Em uma residência com aquecimento central, um reservatório é alimentado com água fria. Ok, que é aquecida na base do reservatório e a seguir distribuída para as torneiras. De modo a obter a melhor eficiência de aquecimento com menor consumo energético, foram feitos alguns testes com diferentes configurações, modificando as posições, né? Dessa mangueira de entrada, dessa mangueira de saída. Entrada água fria, saída água quente, conforme a figura. Em todos os testes, as vazões de entrada e saída foram mantidas iguais, não mexeram no volume de água entrando e saindo, ok?
Qual que é a configuração mais eficiente, turma? Por onde a água deve entrar e por onde a água deve sair no reservatório? O que é que vocês acham? A resposta para a entrada é muito fácil. E aí? Aonde está na figura o elemento aquecedor? Onde tem fogo? Aqui embaixo, né? Então, o ideal é que essa água entre logo, sem precisar girar o fluxo de água aqui dentro, é que ela caia, né, de forma suave, já chegando de cara no aquecedor, no fogo. Então, a entrada é 3. A gente fica com letra D e letra E. E a saída por onde? Olha, professor, por 6 não tem alternativa, saída por 6, né? Sendo a entrada 3. Por 5 no meio, ok, você poderia dizer que sim. Mas, turma, a melhor eficiência é entrar pelo 3, como você já sabe, e sair pelo 4. Por quê? O que está acontecendo aqui, galera? Está acontecendo as zonas de convecções, certo? Essas zonas de convecções, o que acontece? É igual a geladeira. A tendência é que o ar frio desça, sempre. Então, o fluxo de água fria vai descer, certo? E a quente vai subir. E você sabe que lá perto da chama é onde começa a surgir as bolhas dentro da panela, não é? E aquele borbulhar faz com que essa água suba, leve mais gelada para baixo, ela esquenta, ela sobe e fica acontecendo isso que eu estou mostrando para você, essa troca de fluxo. Então ela entra aqui embaixo, vou pôr aqui embaixo na tela, ela vai entrando por baixo, ela é aquecida e ela sobe. E ao subir ela sai aqui em cima pelo valor 4, não é isso que está lá na figura? Exatamente. Então, a alternativa aqui para a questão desse reservatório, a questão 113, é exatamente a letra D. Tudo bem? 3 e 4. Lembre das zonas de convecções, ok? Muito bem. Tá aqui embaixo o início da 114. Vamos lá. A figura mostra de forma esquemática uma representação comum em diversos livros e textos sobre eclipses. Apenas analisando essa figura, o estudante pode concluir que os eclipses podem ocorrer 2 vezes a cada volta completa da Lua em torno da Terra. Apesar de a figura levar a essa percepção, algumas informações adicionais são necessárias para se concluir que nem o eclipse solar, nem o lunar ocorre com o mesmo período. Vamos lá, gente, vem aqui para a figura que eu quero mostrar para você. Ele está dizendo que, basicamente, esse inclusive é um erro, tá, turma? Grotesco que a gente tem nos materiais didáticos, tá? Representar dessa forma, como está nessa figura aí, os raios solares vindo aqui, né, perpendiculares. E ele está dizendo que representar a Lua e a Terra nesse formato, né, faz o aluno pensar que eu posso ter nessa mesma posição sempre um eclipse solar e aqui atrás sempre um eclipse lunar, já que o Sol está daqui. Mas isso é um equívoco que nós temos a respeito de quando os eclipses irão acontecer. Olha o que está escrito abaixo da figura. A periodicidade dos eclipses ser diferente da posição, né, da possível percepção do estudante ocorre em razão do quê? Então a questão é, o que é que faz o aluno errar aqui? Eu vou compartilhar com você uma imagem que eu peguei no site da Federal do Rio Grande do Sul, que é essa informação que eu tenho dessa figura. Veja bem, galera, eu vou aumentar um pouquinho, que é importante você entender isso aqui. Dá uma olhada. Enquanto a Lua, veja só, a Lua cheia. Tudo bem, o Sol aqui, a Lua está atrás da Terra. E isso não garante a Lua estar atrás da Terra, que imediatamente eu teria um eclipse lunar. Da mesma forma, a Lua estando à frente da Terra, não significa que eu já imediatamente teria um eclipse solar. Então, o que é que você começa a perceber nessas imagens assim, inclinadas? Que nós temos comportamentos no plano diferente. O comportamento de plano, a ideia de aonde acontece, eu posso ter então momentos, olha só,
Eu posso ter momentos, imagine que isso aqui seja, vou usar a própria imagem, seja a Terra, tá? Eu posso ter momentos em que a Lua está mais aqui, certo? E ela não está sempre nessa posição. Não é sempre, ela pode estar mais aqui. Então eu tenho comportamentos de planos diferentes da Terra e da Lua. E aí não tem jeito. Eu acabo já até respondendo aonde está o erro das questões, das imagens serem trazidas aqui, induzindo, né, o estudante, o aluno, a vir errar. Então a questão que fala de planos das órbitas é a letra B, tá? Então, a periodicidade muda, nem sempre é a mesma coisa, porque a Terra e a Lua estão em planos diferentes, tá? Aqui, letra A, qual é o erro? Eclipses noturnos seriam imperceptíveis da Terra. Eles não são imperceptíveis quando tem, dá para ver, tá? Sempre alguém posicionado na Terra vai enxergar quando ele existir, tá? Então, a questão de visibilidade, isso é imperceptível, é um erro. Tá? Olha a outra falando de visibilidade, olha a letra D, eclipses serem visíveis apenas em parte da superfície da Terra. Joia, isso está certo, mas em relação à periodicidade, está errado. A visibilidade não tem nada a ver com a periodicidade. Período é uma coisa, ser visível ou não é uma outra coisa que envolve o raio da Terra, tá? Letra E, o Sol ser uma fonte de luz extensa comparado ao tamanho da Lua? Claro que é muito maior, não é, do que a Lua, mas novamente não tem a ver com a periodicidade. Tá? E a distância entre a Terra e a Lua na letra C variar ao longo da órbita? É claro, né, que nós temos a variação, é elíptica, né? Esse movimento é elíptico, certo? Como se fosse oval, ele não é circular como aqui na imagem, mas de novo, em relação a período, não tem a ver isso aí, tá certo? Então fique com a letra B para a número 114, beleza? Vamos avançar que a gente já termina. 115, vamos lá. Uma das formas de se obter energia elétrica é usar uma lente convergente circular, ok? Convergente, lembra? Fazendo os raios baterem no mesmo ponto, certo? Os raios entram, certo? E rebatem no único ponto. Convergir. Divergir abre, convergir cai num ponto. Tudo bem? Aquecendo o dispositivo localizado nesse ponto a temperatura elevada. É a ideia da lupa, quando você tenta pegar a lupa, né? E posicionar no sol para que ele crie um único ponto de luz mais forte. E aí você queima um papel, você queima uma formiguinha, né? Com a transformação, então, de energia luminosa em energia térmica, pode ser criado vapor d'água, que moverá uma turbina e vai gerar energia elétrica. Então, para projetar um sistema de geração de energia elétrica a fim de alimentar um chuveiro de 2.000 watts, olha a potência dada, sabes que nesse local a energia recebida do Sol é 1.000 watts por, isso é uma barra, né, por metro quadrado. Tudo bem? Agora, olha o que está escrito. Esse sistema apresenta taxa de eficiência de conversão de energia elétrica de 50% da energia solar. Turma, preste atenção. Apesar de nós termos um comportamento aqui de 1.000 watts por metro quadrado, ele diz que esse sistema me entrega apenas 50% da energia solar incidente. Então, vai lá. Quanto é 50% de 1.000 watts? 50% seria 500 watts, é a metade. E ele manda a gente considerar o π valendo raiz de 1,8. Muito bem. Esse valor, então, ele vai aparecer, esse π vai aparecer. Então, a pergunta é qual deve ser em metro o raio da lente para que esse sistema satisfaça os requisitos do projeto. Bom, aqui eu estou trabalhando com metro quadrado, então eu não vou precisar fazer conversões, tá certo? Eu vou limpar o quadro para fazer aqui com você. Enquanto isso, eu posso ir comentando algumas coisas com você. Primeiramente, foi dito que a potência, então, é 50%. Então, a gente vai trabalhar com 1.000 watts. Melhor, com 500 watts. Não é isso? O que mais que foi informado para nós? Que o chuveiro necessita de 2.000 watts, certo? Então, pensa só comigo, galera. Vamos lá. Então, a tua potência aqui alcançada é de 500 watts. Tudo bem? Só que o chuveiro, então, ele necessita
de 2.000 watts. E eu só produzo 500 por metro quadrado. Pergunta bem matemática. Se eu quero atingir 2.000, quantos metros quadrados eu vou precisar se a cada um eu tenho 500? Você concorda que eu preciso de 4 vezes 500? 500, 500, 500 e 500 somados dão 2.000 watts, não é isso? Então, basicamente, para produzir isso aqui, eu preciso de 4 metros quadrados, certo? De extensão desse painel. Agora, veja bem, nós estamos em busca do quê? Nós estamos em busca do raio, não é isso? Eu tenho aqui a questão embaixo e vou acompanhando com você para não precisar projetar. Então, ele está pedindo para nós o raio. O que a gente sabe, turma? A área em questão de um círculo é πr ao quadrado. A área você já sabe, o valor da área é 4, tudo bem? Você troca o Azinho por 4. Aqui, olha o π, que ele pediu para nós usarmos, né, com 1,8, raiz de 1,8. O raio ao quadrado, então, eu vou manter. Então, esse π aqui, na verdade, o que é que vai acontecer? Eu tenho que isolar o que eu estou buscando. Então, eu vou isolar o meu raio, tudo bem? Então, ao isolar ele, quem está multiplicando, desce para lá, dividindo. Então, aqui vai ficar 4 sobre π igual a r ao quadrado. Beleza? Isso aqui também poderia estar trocado, não tem problema, tá certo? E agora, o que é que vai acontecer aqui, galera? Qual é o inverso da potência? É a raiz. Então, eu já vou fazer isso. Eu vou deixar o meu r sem o quadrado e passando para lá a raiz, que é o inverso da potência. Fica 4 π. Beleza? E aí, nesse comportamento, se eu for tirar a raiz em questão, né, vai ficar apenas, lembrando que o π é para trocar pela raiz de 1,8. Então, eu já vou trocar aqui, ó. Certo? Essa raiz resolve em cima. Qual a raiz quadrada de 4? 2. Ok. Embaixo, essa raiz, eu corto com essa raiz, fica só 1,8. Então, você vai dividir 2 por 1,8 e aí você chega na resposta 1,1 e essa unidade já é em metro. Deu para ver aí? Então, a resposta fica sendo 1,1 metro a medida do raio. Vamos ver a alternativa que se encaixa para isso? Alternativa E, ok? Então, a letra E se adequa muito mais. Qual deve ser em metro o raio da lente, ok? Se vocês quiserem dar um pause, né? Isso está gravado e você tem a condição de repetir isso ou registrar toda a análise que foi feita, ok? Análise baseada na fórmula da área de círculos, né? De circunferências, você consegue desenvolver todo o caminhar da questão, tá certo? Vamos avançar? Vamos para mais uma questão. Questão 116. Está escrito aqui que o professor percebeu que o seu apontador a laser de luz monocromática estava com um brilho pouco intenso. Estava fraco. Ele trocou as baterias do apontador e notou que a intensidade luminosa aumentou. Olha, gente, tomem cuidado com essa informação. Ele diz que a intensidade... tá? Intensidade luminosa aqui aumentou, ok? Sem que a cor do laser alterasse. Ou seja, a cor não foi alterada, sem alterar a cor. Sabe-se que a luz é uma onda eletromagnética e apresenta propriedades quais? Amplitude, comprimento de onda, fase, frequência e velocidade. Aí ele diz assim, ó, dentre as propriedades de ondas citadas, aquela associada ao aumento do brilho do laser nós temos aí letra A, amplitude, B, frequência, C, fase de onda, D, velocidade de onda e letra E, comprimento de onda. Eu estou limpando o quadro aqui para eu colocar a relação fundamental, né, da ondulatória para você entender algumas coisas. Qual letra você teria colocado para essa
questão. O que é que causa o brilho aumentar, obviamente, quando ele trocou as pilhas fisicamente falando? Bom, veja só. Eu de cara aqui descartaria, deixa eu usar uma cor aqui, eu descartaria de cara a frequência. Por quê, turma? Dá uma olhada aqui. Quando a gente vai trabalhar a equação fundamental da velocidade da onda, não é? Que é o vem lamber ferida, lambda vezes F. Se eu coloco a minha frequência constante, não alterando, o que acontece? O meu comprimento de onda também não altera. Então, quando eu volto para a questão, essa é uma relação de proporcionalidade diretamente proporcional. Então, eu não entro com a frequência e muito menos eu já descarto aqui o lambda, né? Que é o comprimento de onda. E voltando aqui para o quadro, se isso aqui é constante, isso aqui é constante, então eu posso concluir que a velocidade também é constante. O produto de duas constantes vai fazer com que a velocidade permaneça constante. Então, só nessa fórmula, eu descarto três grandezas que não causam a mudança na propriedade do aumento do brilho, tá certo? Então, veja bem, então está descartada a frequência, o comprimento de onda e também a velocidade da onda. Agora, eu fico com dúvida entre a fase e a amplitude. Por que não é a fase? A fase da onda, ela é usada, a ideia, quando eu tenho dois elementos. Aqui não há dois elementos, aqui existe apenas um elemento, só o laser, não tem outro. Não tem mudança de meio, não é a onda entrando, por exemplo, na água, na piscina, não é. É no próprio ar. Então eu também descarto fase da onda e aí eu fico com amplitude. Vamos lembrar um pouquinho algumas coisas aqui no quadro? Quando a gente trata de onda, nós temos uma linha aqui de equilíbrio e essa onda tem esse comportamento. Nós sabemos que neste ponto aqui em questão é a chamada amplitude, é a medida, né, de uma crista até essa linha de equilíbrio e da mesma forma até o vale. Então, se eu tiver cada vez amplitude menor, suponha que essa amplitude está passando agora aqui, ao invés daqui, nós estamos tendo um brilho cada vez menos. Se eu passo a aumentar cada vez mais, eu estou tendo um brilho ainda mais forte. Na voz, a ideia sonora, acontece aquilo que nós sabemos de um som cada vez mais grave ou de um som cada vez mais agudo, mais forte, mais alto. Som forte, luz, intensidade luminosa mais forte. Pequeno, som baixo, mais grave e a intensidade luminosa fraca, a famosa pilha fraca. Beleza? Então nós ficaríamos aqui com a letra A, inclusive letra A de amplitude, tá certo? Vamos avançar? Questão 117. Olha só, mais uma questão do Enem, né? Usando a ideia de astronomia. Vamos lá para a leitura. Diz assim: astrônomos medem a velocidade de afastamento de galáxias distantes pela detecção da luz emitida por esses sistemas. A lei de Hubble afirma que a velocidade de afastamento de uma galáxia em quilômetro por segundo é proporcional à sua distância até a Terra, medida em, olha essa medida, megaparsec. Esse mega, galera, lembra do mega? 10 elevado à sexta potência? Ok, esse mzão é dele, tá? Nessa lei, a constante de proporcionalidade é a constante de Hubble, né, representada por esse H0. E seu valor mais aceito é de 72 km por segundo em megaparsec, ok? E aí diz que o parsec é uma unidade de distância utilizada em astronomia e ele vale só o PC. O parsec vale 3 vezes 10 elevado a 16 metros. Cara, isso é muito grande. É velocidade literalmente astronômica, tá? E aí diz que observações astronômicas determinaram que a velocidade de afastamento de uma determinada galáxia é de 1.440 km por segundo. Então eu tenho aqui quilômetro, aqui eu tenho quilômetro, tá tudo beleza. Ele diz, utilizando a lei de Hubble, pode-se concluir que a distância até a galáxia medida em quilômetro é igual a... Então a pedida dele é, no final,
quanto ela é em quilômetro. Muito bem. Então vamos para as nossas análises. Essa outra questão é química. Tá aqui embaixo, tá aqui as alternativas. Ok. Bom, vamos lá, pessoal. Deixa eu limpar o quadro e volto para com vocês analisando isso aqui, tá bom? Ok, quadro limpo, vamos lá para algumas análises. Ele te informou que a velocidade é de 1.440 quilômetros, não é isso? A informação? Essa é a velocidade, certo? Quilômetro por segundo, ok? E ainda ele diz mais para nós, que nós temos a constante de Hubble mais aceitável, é a de 72, né? Quilômetros por segundo em megaparsec. Beleza. O que é que nós sabemos, pessoal? Partindo da ideia, né, isso aqui apenas são os dados iniciais que nós estamos colhendo, nós sabemos que a velocidade, ela é medida entre o espaço e o tempo. O espaço em questão aqui, nós vamos usar a ideia de Hubble vezes a distância, tá certo? Então, o que é que a gente vai trabalhar a partir de agora? Jogar esses valores aqui. E o valor que eu não tenho é exatamente a distância, que é o que eu estou atrás. Isso é bem tranquilo, né? Para a gente matematicamente resolver. 1.440, aqui nós temos o 72 vezes o D. Logo, o que está multiplicando passa para lá, dividindo. Então, na verdade, a distância é apenas a relação de 1.440 dividido por 72. Quando você realiza essa divisão, deixa eu me confirmar, ok? Você acha que essa distância ela é 20. 20 o quê? 20 megaparsec, certo? Agora nós precisamos fazer algumas análises, que ainda não há essa resposta e nós precisamos trabalhar melhor ela. Quando nós olhamos para as alternativas, vamos lá? Nós temos algumas informações aqui, que é 20 vezes 10 elevado a 0, 20 vezes 10 elevado a 6, 6 vezes 10 elevado a 20, 6 vezes 10 elevado a 23. Tem a letra E em algum lugar aqui, né? O PDF ficou um pouquinho diferente, enfim. Vamos ver o que vai dar, né? Se não está nenhuma dessas, a gente tem que localizar a letra E. Ok. Vale lembrar o seguinte, olha o que ele te informou. Que o parsec, o PC, vale 3 vezes 10 a 16. E você sabe que o mega é 10 elevado à sexta potência. Então vem comigo, eu vou passar a usar o azul aqui no cantinho. Então, 20 MPC, eu vou trazer para cá, 20 megaparsec. Se você separa isso aqui, vai ficar 20, quanto que é o mega? 10 elevado à sexta potência. Ok? E o PC, segundo o enunciado, a informação é que ele vale 3 vezes 10 elevado a 16. Ok? É um número muito grande. Então, o que eu posso fazer de multiplicação? É isso aqui, ó. Já pegar esse 20 e multiplicar vezes esse 3. E aí, 20 vezes 3 já me aparece o 60. Já começou a cair nas alternativas. Tá certo? Agora, o que eu posso fazer ainda? Juntar esse 10 elevado à sexta com esse 10 elevado a 16. Bases iguais, né? Vai ficar 60 vezes 10 elevado a 6 com 16, vai dar elevado a 23. Beleza? Vamos olhar as alternativas e ver se nós encontramos alguma coisa do tipo. Opa, não tem, né? Tá com 6 vezes 10 alguma coisa. Então, vamos melhorar isso aqui. Vem para o quadro. O que acontece? Esse 60 tem uma vírgula. Ela é invisível, mas ela existe. Ela está no final do número, bem aqui. Para eu pular uma vez para a esquerda, vai ficar, então, 6 vezes 10. E aí eu movimentei para a esquerda. Quando eu venho da esquerda para a direita, eu estou trazendo, da direita para a esquerda, né? Eu vou acabar por reduzir, não é isso? Esse negócio. Eu já fiz a soma direta, pessoal. Na verdade, aqui não dá 23. Perdão, aqui dá 22. E aí sim é que eu estou com um gabarito na cabeça, né, da resposta. Então, o 10 elevado a 22, porque 22, 6 mais 16. Eu tinha somado 23 já.
E aí pula uma vez para a esquerda, evidentemente a gente chega a 6 vezes 10 a 23, certo? Agora nós temos que analisar se nós temos essa resposta. 6 vezes 10 elevado a 23. Bom, o cuidado que a gente tem que ter aqui é o seguinte, ele quer ela medida em quilômetro, não é isso? Então, nesse caso aqui, nós encontramos em metro, tá? Essa informação que eu cheguei para você, ela no final foi dada em metro. Por que, professor, ela foi dada em metro? Porque quando você volta lá no enunciado, dá uma lida aqui, ó, é 3 vezes 10 elevado a 16 metro. Então, se eu estou aqui trabalhando com metro, eu preciso levar isso aqui para quilômetro, que é o que ele pediu. Logo, basta eu pegar essa minha distância, que é 6 vezes 10 a 23, e dividir por 1000, não é? Quem é 1000? É 10 ao cubo. E aí eu posso simplesmente fazer uma simplificação. Na divisão, enquanto na multiplicação eu somei, na divisão aqui, ó, eu subtraio 23 menos 3, logo a minha resposta vai ser 6 vezes 10 elevado a 20. E a unidade em si é, agora, como o exercício pediu, quilômetro. Tome cuidado, tá? Porque nós tínhamos a alternativa ainda 6 vezes 10 a 23. E o gabarito deixa claro para nós que é a letra C. Então, como é que a gente chegou a 10 elevado a 20? Fazendo essa conversão. Eu dividi por 1000, tá? Só que eu escrevi o 1000 em forma de potência, 10 ao cubo. Logo, eu chego à resposta 23 menos 3, 20. E aqui bateu o gabarito. Beleza? Pessoal, as próximas questões, ao que eu interpretei aqui, são questões, né? As anteriores, professor de biologia, tá certo? E as demais de matemática. Ok? Eu espero que vocês tenham conseguido entender, tá certo? Dúvidas, vocês podem enviar mensagem, mandar comentários, e a gente vai estar resolvendo e tentando solucionar para vocês. Tá certo? Espero que tenham gostado. Um grande abraço para vocês, tchau, tchau, e quem sabe até uma próxima.